Durante décadas, objetos voadores não identificados cruzaram nosso céu sem explicação. Eles surgem do nada, pairam sobre bases militares, desaparecem sem deixar rastro. Se há algo que sempre provocou temor e fascínio na humanidade, é a ideia de não estarmos sozinhos. Por que pilotos experientes relatam encontros com naves que desafiam as leis da física? E o mais intrigante, por que agora, de repente, tudo começou a vir à tona? Neste vídeo, você vai descobrir tudo o que sabemos, oficialmente e extraoficialmente, sobre os OVNIs. Imagine estar sozinho à noite, observando o céu, quando uma luz silenciosa cruza o firmamento em uma velocidade impossível. Não, é um avião, não é um satélite, e então ela desaparece sem deixar rastros. O que são OVNIs? A palavra é uma abreviação de Objetos Voadores Não Identificados, mas não significam automaticamente naves alienígenas. Mas muitas vezes, seus movimentos e comportamento desafiam explicações lógicas. Eles mudam de direção em ângulos impossíveis, aceleram mais rápido que qualquer aeronave humana e desaparecem diante dos olhos, literalmente. O Pentágono já admitiu oficialmente que está estudando esses fenômenos. Mas por que só? Agora estão falando abertamente sobre isso? Casos históricos que desafiam a lógica. O caso Roswell. Em julho de 1947, algo caiu dos céus em um rancho isolado perto da pequena cidade de Roswell, no Novo México. Destroços metálicos estranhos, materiais que ninguém conseguia identificar. E uma notícia bombástica. O exército dos Estados Unidos anunciou ter recuperado os restos de um disco voador. Mas o choque durou pouco. No dia seguinte, os militares voltaram atrás e disseram que tudo não passava de um balão meteorológico. Simples assim. Mas a dúvida já estava plantada e nunca mais foi embora. Anos depois, testemunhas começaram a surgir. Militares, civis, todos contando histórias sobre materiais impossíveis de destruir. E o mais chocante, sobre corpos. Corpos pequenos, com cabeças grandes, que não pareciam nem um pouco humanos. O governo, por sua vez, respondeu com um novo relatório em 1994. Segundo eles, o objeto era parte do Projeto Mogul, uma missão secreta para detectar testes nucleares soviéticos. E os supostos corpos alienígenas seriam apenas bonecos de teste usados em experimentos de queda. Mas muita gente não comprou essa explicação. Até hoje, o caso Roswell é o maior símbolo da ufologia mundial. Um marco nas teorias de conspiração sobre acobertamentos militares e visitas extraterrestres. Foi apenas um balão? Ou algo muito além da nossa compreensão? A verdade, talvez ainda esteja lá, enterrada no deserto de Roswell. Caso Rendlesham. O Roswell britânico, dezembro de 1980. No coração de uma floresta escura e silenciosa, algo estranho começou a acontecer. Era a floresta de Rendlesham, no sudeste da Inglaterra. E o que aconteceu ali ficou conhecido como o Roswell britânico. Tudo começou na noite de 26 de dezembro. Soldados da Força Aérea dos Estados Unidos, estacionados na base de Woodbridge, viram luzes estranhas caindo na floresta próxima. Pensando que fosse uma aeronave acidentada, eles correram até o local. Mas o que encontraram desafiava toda a explicação. Lá, em meio às árvores, eles viram um objeto metálico, triangular, com luzes vermelhas, azuis e brancas. O objeto parecia vivo. Um dos soldados, Jim Penniston, chegou a tocar a nave. Ele descreveu a superfície como lisa, quase como vidro, com símbolos estranhos gravados nela. E então, em um piscar de olhos,
a nave disparou para o céu, sem fazer som algum. Mas a história não para por aí. Nos dias seguintes, as luzes voltaram, e com elas, novos relatos, marcas no chão onde o objeto pousou, níveis elevados de radiação, e até mensagens telepáticas que um dos soldados afirmou ter recebido após o contato. O governo britânico tentou abafar o caso. Disse que as luzes vinham de um farol próximo. Mas documentos militares vazados e o testemunho de oficiais de alta patente como o tenente-coronel Charles Hout contradizem essa versão. Hout gravou um áudio enquanto investigava o local, e nele é possível ouvir sua voz assustada, descrevendo luzes se movendo no céu, luzes que pareciam olhar para eles. 40 anos depois, o caso segue sem explicação. Um evento presenciado por militares treinados, com provas físicas, e que até hoje intriga cientistas, ufólogos e o próprio governo britânico. O que caiu na floresta de Rendlesham? Era uma nave ou um aviso? O que os governos estão escondendo? Documentos desclassificados pela CIA, NSA e até pela Marinha dos Estados Unidos revelam perseguições aéreas com OVNIs. Em vídeos divulgados oficialmente como o famoso Gimbal e Tic Tac, pilotos da Marinha registram objetos voando em velocidades hipersônicas, sem asas, sem propulsão aparente. Por que as agências resistiram por tanto tempo em divulgar essas informações? O que ainda está sendo mantido em segredo? Relatos recentes e audiências públicas. Julho de 2023. Pela primeira vez na história recente dos Estados Unidos, ex-oficiais militares sentam diante do Congresso. E o que eles dizem? Abala os alicerces da realidade como conhecemos. David Grush, ex-agente de inteligência da Força Aérea, afirma com todas as letras: o governo dos Estados Unidos está escondendo naves de origem não humana. E mais, restos biológicos também não humanos foram recuperados. Sim, você ouviu direito. Corpos de seres que, segundo ele, não são humanos. Mas não foi só Grush que fez revelações. 2 ex-pilotos da Marinha, Ryan Graves e David Fravor, também testemunharam. Ambos relataram encontros diretos com objetos voadores que desafiavam as leis da física, manobrando em velocidades impossíveis, desaparecendo sem deixar rastros. E isso não foi em alguma base isolada no deserto. Esses encontros aconteceram durante missões reais, sob os céus dos Estados Unidos. Grush afirma que trabalhou com pessoas que viram, estudaram e documentaram esses artefatos. Mas há um detalhe perturbador. Alguns desses informantes, segundo ele, foram ameaçados e até feridos para manter o silêncio. O Congresso ouviu tudo. A mídia mundial repercutiu. E milhões de pessoas começaram a se perguntar: se isso for verdade, o que mais está sendo escondido? Apesar das acusações, Grush não apresentou provas diretas. Ele diz que está impedido por questões de segurança nacional, mas garante que tudo o que disse é baseado em documentos e relatos de alto escalão. O Pentágono e a NASA negam, dizem que não há evidências de vida extraterrestre. Mas as dúvidas permanecem. Por que agora? Por que esse tipo de informação está vindo à tona? E o mais importante, estaríamos prontos para conhecer a verdade? Essas alegações foram feitas sob juramento. Será possível que já tenhamos capturado tecnologia de origem não terrestre? Talvez as luzes que vemos no céu não sejam meros fenômenos atmosféricos. Talvez sejam visitas, observações, ou até mesmo testes. Talvez os OVNIs não sejam apenas um mistério. Talvez sejam uma janela, uma brecha entre a ciência que conhecemos e a realidade que ainda estamos descobrindo. Por décadas, fomos ensinados a duvidar, a rir dos relatos, a tratar testemunhas como lunáticos. Mas agora, o riso deu lugar ao silêncio
e o ceticismo, a investigação séria. O céu, antissímbolo de paz, tornou-se palco de algo desconhecido e talvez incompreensível. A verdade está lá fora. Ou talvez ela esteja muito mais perto do que imaginamos.